Tranquilo. Então, boa noite, candidato. Vamos iniciar aqui sua arguição com a matéria de português. Alguma Boa noite, Excelência. dúvida? Podemos começar? Podemos começar. Candidato, você sabe me falar, por favor, o superlativo de bem e o superlativo de mal? Excelência, existe uma diferença ao utilizar a palavra mal e a palavra bem. No entanto, o superlativo... Excelência, não me recordo do superlativo de bem e de mal. Certo. Candidato, no caso, o superlativo, ele seria uma maneira, digamos assim, aumentada de dizer a palavra. Ainda assim você não se recorda? Uma maneira pior de Excelência, dizer a palavra. Excelência, eu posso tentar reformular minha resposta, ok? Vou reformular minha Certo. resposta. O superlativo de bem seria algo relacionado ao aumentativo, Excelência, de aumentar a intensidade. Ok, Certo. Vou ok, passar a pergunta, candidato. ok. Candidatos, na frase, nem tudo o que reluz é ouro. Qual a classificação gramatical de o e de que? Vou repetir a frase, nem tudo o que reluz é ouro. Qual seria a classificação gramatical de o e de que? Excelência, o e o que seriam um pronome e ambos estariam Excelência, o que eu consigo descrever agora é que seria um pronome. Certo. Próxima pergunta. Só um minutinho. Falando em pronomes, candidato, qual o pronome de tratamento para cardeais? Para cardeais. Senhoria, Certo. Próxima pergunta, candidato. Na frase. Só um minuto, candidato. Fechei um negócio aqui. Não há empecilho ou empecilho para o eminente jurista. Qual é a forma correta? Empecilho escrito com E ou empecilho escrito com a letra I? Excelência, na frase mencionada, a grafia correta é empecilho escrita com E. Certo, candidato. Próxima pergunta.
Na frase, o iminente ministro chegou para o evento. A frase está correta? Repetindo. O iminente ministro chegou para o evento. Está incorreta, Excelência. O correto seria: o eminente ministro chegou à festa. Neste caso, o iminente seria repentino, o eminente seria notável. Então, o correto seria: o eminente ou o notável ministro chegou à festa. Certo. Próxima pergunta. Candidato, substitua os verbos da frase para apenas um verbo, sem mudar o sentido. A frase: estarei mandando seu aparelho ainda hoje. Eu quero que você substitua os verbos por apenas um verbo, sem mudar o sentido. Ok, Estarei Excelência. mandando seu aparelho ainda hoje. Excelência, a frase com as alterações solicitadas seria: mandarei o seu aparelho ainda hoje. Certo. Só um minuto. Não mudou muita coisa. É. Se for ver a sua resposta em si, tá tranquilo. Deixa eu só anotar aqui certinho como é que você falou então. Você falou, mandarei o seu aparelho ainda hoje, certo? Isso, você só. Excelência, você poderia, por gentileza, repetir a frase para que eu possa confirmar? Certo, candidato. A frase é: estarei mandando seu aparelho ainda hoje. A substituição ficaria: mandarei o seu aparelho ainda hoje. Certo, candidato. Próxima pergunta. Candidato, como se escreve a palavra isenta? Excelência, a palavra isenta, correto? É isenta. Vou Palavra? repetir, candidato. A palavra isenta. Ok. Excelência, a palavra isenta se escreve I-S-E-N-T-A. Isenta. Certo. Candidato, vou fazer a última pergunta da matéria de português. Na frase, foi dividido em duas metades iguais. Qual é o vício de linguagem? Poderia repetir, Excelência, por gentileza? Foi dividido em duas metades iguais. Pleonasmo. Certo. Ok, candidato. Fechamos aqui nossa arguição de português. Passando aqui para matéria de direito. Só perguntar aqui, você pegou direito de investigador, mano? Foi, né? Isso. Eu peguei porque Beleza, lá tá separado, né? certinho. Então vamos lá, candidato.
Candidato, qual o prazo para a autoridade encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juiz? Excelência, a autoridade que é responsável por encaminhar o auto de prisão em flagrante para o juiz, ela tem o prazo de 24 horas para realizar esse encaminhamento. Certo. Próxima pergunta. Indivíduo que compra celular na feira do rolo, tendo conhecimento que é fruto de roubo e furto. Perdão, deixa eu ler de novo a pergunta. Candidato. Indivíduo que compra celular na feira do rolo, tendo conhecimento que é fruto de roubo e furto, e sabe que é mais barato. Qual crime pratica? Receptação. Excelência, a pessoa que adquire o aparelho ou telemóvel sabendo que é produto de origem ilícita, comete o crime de receptação. Certo, candidato. Próxima pergunta. Quais são as atribuições da Polícia Rodoviária Federal? Excelência, a Polícia Rodoviária Federal, ela é uma polícia que recebe as atribuições de fiscalizar as rodovias federais para evitar tráfico ilícito de entorpecente entre as fronteiras e fazer a prevenção do trânsito também e todas as demais questões criminais que envolvam as rodovias federais e interestaduais. Rodovias federais e estaduais, candidato? Perdão, Excelência, retifico a minha resposta para dizer que a fiscalização incide sobre rodovias federais. Certo. Candidato, o que é crime culposo? Excelência, é uma classificação muito utilizada dentro do direito penal, onde o crime culposo, genericamente, o agente ele não manifesta a intenção de cometer aquele determinado delito, sendo que a ausência da sua vontade em praticar aquele crime, no entanto, por alguma circunstância alheia à sua vontade, ele acaba realizando o determinado delito, sendo, portanto, um crime culposo, onde há ausência de vontade. Certo. Candidato, vou fazer a última pergunta em razão do nosso tempo, fazer a última pergunta da matéria de direito. Segue a pergunta. Carlos, durante uma briga, empurrou Ana, sua esposa, do alto de um prédio, resultando na morte dela. Qual foi o crime cometido por ele? Excelência, por gentileza, poderia repetir? Perfeitamente, candidato. Carlos, durante uma briga, empurrou Ana, sua esposa, do alto de um prédio, resultando na morte dela. Qual foi o crime cometido por ele? Excelência, o agente comete o crime de feminicídio, tendo em vista que, ao estar dentro de uma briga, pelas razões da condição do sexo feminino, praticou o homicídio contra seu algoz. Perfeito, candidato. Candidato, vamos passar aqui para a matéria de criminologia, certo?
Ok, excelência. Candidato, fale para mim como a criminologia pode auxiliar os trabalhos da Polícia Judiciária? Excelência, a criminologia, ela é dotada de interdisciplinariedade. Neste sentido, ela pode caminhar dentre várias matérias que auxiliam na prevenção criminal, inclusive na polícia judiciária. Uma delas é que a criminologia, em que pese não surgir do direito, ela caminha de mão dada junto com o direito, sendo cada uma matéria autônoma. Portanto, a criminologia, ela através da criminologia clínica, ela consegue realizar através da criminologia geral, retifico, perdão, ela consegue realizar a coleta de dados e, através de todas essas informações, gerar políticas criminais que acarretarão na prevenção de vários delitos e até mesmo na investigação. Certo. Só um minutinho, candidato. Certo. Próxima pergunta. Quais são os objetivos da vitimologia, candidato? Excelência, após o renascimento ou ressurgimento da criminologia, houve uma revalorização da vítima. Portanto, o objetivo da atual vitimologia é estudar qual é a relação da vítima com o criminoso, do criminoso com a vítima, e como ela, através das suas condutas, contribui para a realização do crime, sendo o objetivo estudar a vítima para que, através do seu comportamento, a gente consiga encontrar finalidades preventivas. Perfeito. Próxima pergunta. Candidato, o que é cifra? Excelência, as cifras é utilizada pela criminologia justamente para classificar o rol de crimes. Neste sentido, cada um tipo de crime que é cometido na sociedade é classificado segundo uma cifra. Eu posso citar como exemplo cifras azuis, que são crimes cometidos pela grande população ou pela população de menor renda, que estão associados às pessoas de classe baixa, onde cometem crimes comuns, como furto e roubo, ou a cifra negra, em que os crimes não são denunciados e não chegam até a autoridade policial. Neste sentido, a gente observa que a cifra é uma forma de classificar os crimes cometidos na sociedade. Certo, candidato. Próxima pergunta. Candidato, o que se entende por risco de vitimização? Excelência, o risco de vitimização é até um termo recente que está sendo utilizado na criminologia, que também é conhecido como vitimização quaternária, ou que é o medo de se tornar novamente vítima. Portanto, o risco de vitimização seria a vitimização quaternária, que é o medo de se tornar novamente vítima.
Só um minuto, candidato. Próxima pergunta. Candidato, qual o nome do processo que se atribui à situação da vítima ser sucessivamente inquirida pelas instâncias formais de controle social? Vou repetir a pergunta. Qual o nome do processo que se atribui à situação da vítima ser sucessivamente inquirida pelas instâncias formais de controle social? Pelas instâncias formais de controle social? Exatamente. Excelência, nós estamos diante de um quadro chamada de vitimização secundária ou revitimização, onde a vítima ela passa a viver os mesmos tormentos que ela viveu durante o cometimento do crime primário, ou seja, durante o processo judicial, ela passa, como exemplo, por uma reconstituição dos fatos em que força aquela vítima a relembrar toda a situação sofrida, o que, desse sentido, seria um novo sofrimento ou uma revitimização. Perfeito, candidato. Vou fazer minha última pergunta sobre a matéria de criminologia. Candidato, qual é a explicação dos adeptos da teoria da anomia sobre o fenômeno criminal? Vou repetir. Excelência, Por favor. por gentileza. Qual é a explicação dos adeptos da teoria da anomia sobre o fenômeno criminal? Excelência, a teoria da anomia, conhecida também como lei e ordem, ela traz à tona algumas situações em que o indivíduo ela vive por dois meios, ou seja, pelos ela trabalha com dois meios, Excelência, que são as formas social, os objetivos socialmente aceitos e os meios, na verdade, empregados para você alcançar esses objetivos. Então, a teoria da anomia, ela prega que quando há a ausência do Estado e a ausência de lei, haverá também ausência de ordem. Certo. Candidato, você poderia sintetizar um pouco mais sua resposta? A explicação em si seria. Qual seria a explicação da teoria da Se- anomia dos a adeptos? Vossa Excelência poderia repetir a pergunta para mim, por gentileza? Claro. Qual a explicação dos adeptos da teoria da anomia sobre o fenômeno criminal? Qual a explicação? Excelência, a explicação sobre a anomia seria que os criminosos eles não aceitam os meios institucionalizados impostos pela sociedade. Neste sentido, eles decidem inovar na ordem social, praticando assim os delitos. Portanto, a explicação para o cometimento do crime seria que os criminosos não aceitam os meios que são impostos pela sociedade para oferir as riquezas e inovam na ordem social, optando pelo cometimento do crime. Certo, candidato? Então,
Com essa pergunta eu encerro sua arguição de hoje. Muito obrigado pela participação. Boa sorte, candidato. Obrigado, Excelência.